Análise tática com o professor Caio Couto. Hoje o Flamengo será analisado pelo prof, que já está a postos para começar. Temos que temer muito, Caio Couto, ou dá para ganhar? Futebol sempre é possível, né? Você tem os 3 resultados e você tem que entrar em campo buscando a vitória. A gente vai falar o Flamengo, que é um time em reconstrução, tem os seus problemas de ordem física também. Hoje eu não vou ser aqui leviano em cravar os 11 titulares do Flamengo para amanhã. É difícil, Murilo. E lembrando que o Flamengo também tem um compromisso mais difícil do que o Santos no meio da semana. O Santos volta a jogar pela Sul-Americana. O Flamengo, é bem verdade, venceu o Tolima por 1-0, mas foi um jogo complicado. O Tolima tem muito mais qualidade lá na Libertadores do que tem o Táchira, que o Santos enfrentará no meio de semana. Então o Santos certamente vem com um entende melhor. O Flamengo já não virá, porque ele não tem 100% dos seus jogadores à disposição. E ainda também não tem como a gente cravar que time o Dorival colocará amanhã em campo, Murilo. Se o Flamengo vem dentro do universo de jogadores que estão à disposição, o que ele tem de melhor nesse universo, ou se ele segurará algumas peças. Então manda. Vamos lá, Johnny. Tá, a gente analisou o Flamengo em cima desses 2 últimos jogos do Dorival, tá? Campeonato Brasileiro América Mineiro e o jogo do Tolima nessa quarta-feira, tá? Deu para ver isso aqui no Flamengo na quarta-feira, tá? As famosas linhas de 4, primeira linha de 4, segunda linha de 4 e 2 atacantes sem a bola. Pode passar, Johnny, fica à vontade. Tá aqui um frame, o primeiro aqui na TV estourou, mas tem lá atrás a primeira linha de 4, tá? E essa aqui seria a segunda linha de 4 do Flamengo, que a gente já vai fazer algumas observações mais para frente sobre isso, sobre as linhas do Flamengo, o momento que o Flamengo se defende, tá? Organização ofensiva, se a gente for ver na prática, é igual quando a gente olha o Santos. A gente primeiro olha assim, ó, Murilo, a gente fala que, Caio, tá aqui um 4-3-3 definido. Pode passar aí, Johnny? Tá? Até que eu tenho uma foto do jogo, tu vai falar aqui, ó. Linha de 4, esses 3 no meio de campo aqui, e mais 3 aqui na frente, né? Tu fala, é um 4-3-3. Porém, a bola tá lá no pé do Davi Luiz aqui, ó. Porém, conforme essa posse ali, troca aí, Johnny. O Dorival faz o que ele já fazia no Santos, ele gostava de fazer isso no Santos, e o que faz o Bustos aí. Saída de 3. Tá? A gente deu para observar o Flamengo se utilizando dessa saída de 3, a entrada do volante, os laterais subindo. Isso aí é notório também na equipe do Flamengo, né, Johnny? O Johnny passa aí pra gente um framezinho só para mostrar. Também estourou, tá aqui, ó. Tá aqui, no caso aqui é o Thiago Maia, que o torcedor do Santos conhece bem. Aqui no jogo contra o Tolima, ele entrou entre os zagueiros, que foi o Davi Luiz e o Léo Pereira, né? Saída de 3 mais 2 aqui. Foi o que aconteceu nesse último jogo do Fla. Mas é uma característica do Dorival. É só fazer um exercício. A gente lembrou agora aí de 2016, não é isso, Murilo? Em 2016 se fazia isso com o Dorival. Não lembro quem eram os jogadores, na verdade. Não vou puxar lá atrás na memória agora, mas o Dorival continuou com essa saída de 3. Avançando, Johnny. Né, ponto forte do Flamengo, tá? Característica que a gente ficou claro. Esse jogo apoiado, né, ele tenta fazer superioridade numérica. É fato que o Flamengo tem bons jogadores individualmente, então o Dorival está fazendo com que esses caras se aproximem, tá? Quando eu falo laterais construtores, deu para ver também que os laterais do Flamengo não estão vindo só pelo fundo, também vem por dentro. Ele também gostava de fazer isso, lembra? Era Zeca de um lado e Vitor Ferraz do outro, Murilo. Né? Também era feito isso no Santos. Então são características que o Dorival traz. Ele pode ter o Felipe Luiz na esquerda, não sei, mas se não tiver, ele tem o Ayrton, acho que é Ayrton Lucas, um jogador que foi do Fluminense, vendido para o futebol europeu e o Flamengo repatriou. Então é uma característica e também é um time perigoso na transição ofensiva, tá? Quando o Flamengo consegue sair na frente dos seus jogos e o adversário sai mais para jogar, o Flamengo passa a ser muito perigoso nisso aqui, ó. E aí a gente vai mostrar para vocês, torcedores, alguns exemplos disso. Primeiro aqui, ó, um exemplo desse último jogo. A bola está aqui de novo, é o Thiago Maia. E a gente vê que próximo ao centro de jogo, a gente vê a superioridade numérica do Flamengo. Não, 1, 2, 3, ele é o quarto, o quinto aqui próximo. Então o Flamengo que fica, quando tem a posse, o adversário com a linha mais baixa, os jogadores se aproximam para fazer essa circulação. Pode trocar, Johnny? Mais um exemplo aqui, ó. Everton Ribeiro é um desses jogadores, né? 1, 2, 3, está aqui, ó, jogadores do Flamengo aproximados, ó, 3 contra 2. Vai passando, fica à vontade.
Mais um exemplo aqui, ó, pelo lado de campo, ali tem 4 deles. É que o quinto não está aparecendo, a bola está aqui, ó, tem um quinto do Flamengo aqui, ó. 1, 3, 4, 5 jogadores. Mais uma vez, centro do jogo, jogadores aproximados, né? Para poder ter o passe, para poder, e se tiver ruim desse lado, fazer essa bola circular e chegar do outro lado do campo. Pode trocando, Johnny. Aqui um exemplo, o Rodinei jogou esses 2 jogos como titular do Flamengo. A gente faz um frame aqui, que é ele jogando por dentro aqui, ó, tu vê o lateral de costas por dentro, não é só o lateral no Flamengo que passa passando pelo corredor. Quem jogará, gente, se vai ser Rodinei ou Mateuzinho pela direita, ou se vai ser Felipe, Luiz ou Ayrton pela esquerda, não tem como precisar, porque o Flamengo tem esse jogo da Libertadores quarto, assim como o Santos tem um jogo pela Sul-Americana. Mas é uma característica dos laterais também caírem por dentro. Pode passar, Johnny? A gente só está trazendo coisas que a gente conversou antes naquele slide. Isso aí, gente, é a transição do Flamengo, tá? Então, o adversário foi atacar o Flamengo, o jogo estava 0-0 aqui no momento, sai um gol do Flamengo em velocidade, não sai um gol de jogada trabalhada, né? Bola longa, o Pedro conseguiu ganhar lá, serviu o Gabriel, gol do Flamengo. E aí pode trocar, Johnny. Aqui são exemplos desse jogo, ó. Segundo tempo de jogo aí, ó. Pode trocar, ó. Jogo vertical, tá vendo? Arrascaeta, eu acho que serviu ali, o Gabriel vai perder o gol aí, ó. Pode passando, Johnny. São mais alguns, tem mais 2 lances desses. Mas a gente vê tudo nessa característica. Tá andando para trás a zaga deles. Foi atacar, recomposição lenta, ó. Passou o Flamengo, criou situação de gol. Olha as transições do Flamengo, como são transições perigosas. E temos mais um lance aí, se eu não estou enganado. Pode passar, Johnny, para terminar essa parte. Ó, foi atacado o Flamengo, tirou a bola lá de trás, rapidamente, ó. Superioridade numérica, 3 contra 2, chegou o quarto do Flamengo, 4-3, o Flamengo consegue fazer um gol aí, tá vendo? Então é um time que quando atacado, né, se o adversário precipitar esse ataque, ele consegue verticalmente chegar em direção ao gol do seu oponente. Isso é uma característica do Flamengo com a bola, né? Tanto o jogo aproximado, como se tiver brecha do adversário, ele consegue acelerar esse jogo. Porém, vamos lá, Johnny, a gente falou das coisas boas do Flamengo. Tem as coisas ruins também, o Flamengo, tá? Tá claro, o Flamengo sem a bola tem as suas dificuldades. Que dificuldades são essas? Murilo, quem nos acompanha? Primeiro, o espaçamento entre as linhas. O Flamengo permite que o adversário jogue entre linhas dele. Não é um time compactado sem a bola. E outro, ele tem uma transição defensiva lenta. O que é isso? Os jogadores ali, ó, dependendo, os jogadores do Flamengo, de 4, vou falar aqui, ó, 2 jogam, Murilo, não dá para cravar. Você tem por dentro da zaga, Davi Luiz, você tem o Léo Pereira, que eu falei, você tem o Pablo, que foi um jogador do Corinthians, que ele apareceu bem no Corinthians, e você tem o Gustavo Henrique, que o torcedor do Santos conhece bem. Desses 4, 2 vão jogar. O que tem de semelhança entre os 4? São 4 jogadores lentos. Nenhum deles tem velocidade, nenhum deles tem uma ótima capacidade de 1 contra 1. Perfeito? Então a gente percebe que o Flamengo, quando o adversário também consegue contra-atacá-lo, é uma dificuldade grande de recomposição, de acerto dessa zaga do Flamengo. Vamos provar aqui, primeiro mostrar aqui um exemplo desse espaçamento entre linhas. Traz aí, Johnny. É a mesma foto que eu trouxe antes, né? Estourou um pouquinho lá atrás, mas olha isso. Olha aqui, a bola está aqui, ó, no meu dedo. Aqui está uma linha de 4 do Flamengo. Olha onde está outra linha de 4. Olha aqui, Murilo. Olha para isso. Olha o espaço que tem aqui para transitar, por exemplo, jogadores do Santos amanhã. Aqui, isso aqui não é nem uma rua, chega a ser uma avenida, de tão distante que é, né? É um bloco de marcação descompactado. Isso é o que facilita qualquer equipe. Troca, Johnny, no mesmo jogo, outra situação, olha aqui, ó, mais próximo da área. Aqui tá, agora aparece. Olha a primeira linha de 4 do Flamengo, olha a segunda linha de 4, e onde é que o jogador do Tolima recebe a bola? Ele sai dessa linha de 4, os zagueiros do Flamengo são pesados, não são bons nesse confronto 1 contra 1. O centroavante sai, ele estava nesse lance, ele estava de costas para o Davi Luiz, tá? Então ele sai do Davi Luiz, consegue dominar, girar e passa aí, Johnny. E ele finaliza gol para uma defesa do Santos. O Santos, que é o ex-goleiro lá do Atlético Paranaense. Gente, não trago o vídeo aqui, que isso aqui, ó, Comembol TV. Corta. A gente não, infelizmente, a gente não pode passar o vídeo, por isso que eu estou trazendo o lance daquela maneira ali quando é Libertadores. Então tá claro que o Flamengo é perigoso, claro, quando tem a bola, mas é um time que se defende mal. É um time que tem problemas defensivos. Aqui, ó, preste atenção. Nesse mesmo jogo,
você vai ver até superioridade. Você olha para o Flamengo aqui, você olha superioridade numérica. Mas, olha o espaço entre linhas e outra. Olha a linha de 4 do Flamengo tentando voltar, mas com uma recomposição não é boa. E como esses caras são pesados. O adversário, mesmo com menos jogadores, ele cria a situação de gol. Solta aí, Johnny. É para exemplificar o que a gente trouxe. O Flamengo e América Mineiro no Maracanã, foi a última rodada do Brasileiro. Os caras com menos jogadores, com tranquilidade, criam uma situação de gol real, né? Não foi aquele, chutou pertinho, não. O goleiro do Flamengo acho que consegue botar essa bola para fora, para você ver como é que o Flamengo é lento para trás. Resumindo, é um time de muita qualidade técnica, as individualidades se aproximam para transar o jogo quando tem a posse de bola, circula a bola, tá ruim de um lado, chega para o outro, os laterais estão vindo por dentro, ele é perigoso sim. Quando o adversário sai para jogar com ele e força uma jogada, ele para frente, aqueles caras eles são muito inteligentes, eles conseguem rapidamente criar uma situação de gol, porém, o time do Flamengo para trás tem muita dificuldade. É um time descompactado e um time que tem dificuldade para correr para trás, né? Então, Murilo, quem nos acompanha, o ponto fraco está aí. Qual a estratégia que tem que passar do Bustos para o Santos? Sou muito sincero. Adianta ele, por exemplo, querer marcar o Flamengo pressão e aumentar a distância dessa primeira linha de 4 do Santos lá para o João Paulo? Sinceramente, eu acho pouco inteligente. Agora, se ele andar um pouquinho mais do bloco dele para trás, congestionar, não permitir que o Flamengo trabalhe aquela bola com facilidade, conseguir tomar essa bola numa região de meio de campo ali e sair rápido, o Flamengo tem essa dificuldade tremenda de andar para trás. Ele pode sim criar situações de gol. Então é o típico jogo de um adversário que tem capacidade para te ferir, mas ele permite com que você também, né, numa batalha, chegue no gol dele. Então eu entendo que esse é o caminho, é o que o Santos tem que estar ativado para poder dificultar o Flamengo nos pontos fortes dele e identificar assim, Murilo, a partir disso, identificando esses pontos fracos do Flamengo, você conseguir criar situações de gol, porque o Santos, é lógico, deseja o Santos e todo torcedor ver uma vitória do Santos amanhã na Vila Belmiro.